Então basta eu acreditar, basta eu mudar minha energia, basta eu co-criar ou desejar alguma coisa ou escrever, então que de repente eu vou ficar rico, de repente eu sou o Deus da minha existência, tudo que eu quero eu vou conseguir só porque eu acredito, eu vou seguir a risca essa tal de física quântica, lei da atração. Será que é tão fácil assim? Será que tudo que eu quiser então, já que eu posso co-criar, será que, sei lá, se eu quiser ganhar na Mega Sena, essa física quântica vai me ajudar? Será que, assim, por acaso eu estou com uma doença terminal, ou mesmo, já que é só co-criar, já que a gente vai pôr nesses termos, eu sou paralítico, pela física quântica, já eu posso criar minha realidade, eu vou voltar a andar? Ou ainda, será que se eu quiser passar num concurso público mais difícil, ou me formar em medicina, eu consigo passar na faculdade sem estudar, já que é só eu co-criar? Será que de um dia para o outro, assim, sem esforço nenhum, sem esforço nenhum, do nada eu vou ficar milionário, vou criar, sem nem trabalhar? Será que se todas as pessoas pobres do mundo pensassem assim, elas ficariam ricas? Será que a fome no mundo poderia ser extinta porque todo mundo começar a pensar coletivamente, todo mundo vai ter comida suficiente? Boa pergunta. O que é isso, né? Gente, pois bem. Pra quem não sabe, meu nome é Marcelo. Eu tenho já um canal no YouTube aí já faz 18 anos, fiquei mudando muito o nicho dele. Encontrei o aperfeiçoamento pessoal, uma coisa que eu posso encaixar muita coisa que eu gosto e uma coisa que eu estou vivendo. Eu estou tentando, pouquíssimas pessoas veem o vídeo até o final, mas eu percebi que eu preciso de alguma coisa. Eu preciso chamar atenção para um público maior. O meu canal está quase que, eu percebi que está quase que morto. Então é a mesma coisa que eu tá, digamos assim, postando do zero. Não está péssimo, eu percebi que eu não estou tão ruim quanto eu imaginava. Eu estou meio que captando aí 10% de views em relação ao meu número de inscritos. Isso é ótimo. Porém, antigamente era exatamente o contrário. Eu captava muito mais views do que meus inscritos. Eu chegava a bater 10 mil views para mil inscritos. Era bem melhor, porque o que conta hoje é visualização, né? E para mim, inscrito já está 1.500, já está ótimo. Eu queria exatamente ter público. Que tá muito, eu tenho umas pessoas 10 fiéis, digamos assim. Mas vamos lá. O que eu vou falar hoje é uma coisa que eu fiquei muito intrigado, porque é uma coisa que eu nunca me prestei a estudar. E esses dias eu comecei a ver como que as pessoas estão obcecadas por isso. Que vem a ser a lei da atração e a física quântica. Cara, como isso dá engajamento, como as pessoas elas acreditam nessas coisas. Eu acredito muito sim no poder da mente, eu acredito muito no poder do eu fazer, mas cara, é meio que estranho. Bom, mas vamos, como eu disse aí, eu sempre gosto de pôr umas historinhas no meio, eu sempre gosto de usar o meu amigo aí, o João, para uma pessoa que vive uma vida real, tudo que, né, que está tentando se melhorar como pessoa, que eu uso muito ele nesse meu caminho de aperfeiçoamento pessoal. Para quem não acompanha, realmente, eu tenho depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Cara, desde que eu voltei a gravar vídeo, fazer live, minha vida mudou muito. Claro que depende de muitos outros fatores que eu... E eu postei um vídeo, por exemplo, como que eu melhorei a depressão e a ansiedade. Uma coisa que poderia ajudar centenas de pessoas. Ninguém mal viu. 100 pessoas, sabe? Aí eu vejo, cara, eu podia ajudar mesmo porque isso funcionou comigo. Não é uma receita... Depressão e ansiedade, não adianta sua medicação, não é uma receita de bolo. Você precisa ter atitude, você precisa mudar sua mente. Aí eu pergunto, tem tantas fórmulas mágicas, isso, eu aquilo, mas por que então não usa para melhorar, né? Por que não usa então para ver se funciona nisso? Cara, eu fiquei abismado, gente, com que a ganância, a ambição das pessoas, é uma coisa assim que chega até a doer. É uma coisa assim que chega, sabe? Aí as pessoas, para agregar um certo público, que geralmente é o público mais humilde,
elas meio que parece que é a cientologia, né? Que é meio que a ciência tenta misturar com a religião. E para quem entende um mínimo de religião, infelizmente vai saber que religião e ciência elas não combinam muito não. Não combinam. A própria Bíblia fala, né, que onde aumenta a ciência, onde aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza, aumenta o enfado, que não adianta que ter muito conhecimento. Salomão fala muito isso em Eclesiastes, né? Quanto maior o conhecimento, mais ele começou a perceber que era vaidade, correr atrás do vento. Que adianta eu correr atrás de mais conhecimento, sabendo o que acontece para mim, acontece pro injusto. Para onde um vai, o outro vai também. E que no fim, ninguém lembra de ambos, por causa que morrendo um, morre o outro, e o fim de todos é a morte. Ou quando Salomão compara a nossa vida a um animal. Porque que Deus nos fez parecidos com os animais, para saber que nós não somos diferentes dele. Que morrendo o animal, assim como morre o animal, morre também o ser humano. Não sabe se a alma do homem vai para cima ou a alma do animal vai para baixo. Então tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é tentar segurar o vento com as mãos. E que todo do esforço e toda a destreza do homem é para a inveja do próximo. Que não é nada melhor do homem do que ver as suas próprias conquistas com seus próprios olhos. Porque não tem coisa melhor do que todo o trabalho de fadiga que eu tive debaixo do sol do que ver com meus próprios olhos as minhas conquistas. Isso é vaidade. Salomão depois foi percebendo isso. Que todo o trabalho que ele tinha, que ele teve mais mulher do que todos, ele teve mais ouro, ele teve mais bois, ele edificou casas, edificou vinhas, e tinha açudes que irrigavam os bosques que reverdeciam as suas propriedades, árvores frutíferas de toda a espécie, mulheres e todos os prazeres. Ele não se negou a nada. Bingo, a teoria da atração basicamente, eu acho que eles gostam muito de focar nisso, né? Bom, mas o que vem ao caso aqui agora, eu vou falar um pouquinho do que eu li de física quântica. Eu li em algumas horas, eu não sou muito expert, mas digamos que eu consigo aprender com uma certa facilidade. Eu peguei os princípios básicos, aí eu vou tentar passar sem cola, mas foi rápido, hein? Tá, vamos lá. Geralmente tem 5 princípios básicos. Olha, eu posso errar, qualquer coisa, eu não vou mentir, se eu enrolar eu vou pesquisar. Porque realmente eu li muito rápido assim, desde ontem só que eu estava vendo, que basicamente a física quântica é uma física muito mais teórica do que a própria física. Ela não funciona muito com experimentação, ela é meio que teoria, não tem como provar quase nada do que ela fala. E tem muitas pessoas que, por ela ser assim, começaram a assemelhar a religião, que existe uma força maior, uma coisa que rege por todos nós. E aí as pessoas começaram a misturar a física quântica, inclusive usando versículos bíblicos. Porém, a física quântica e as pessoas que começam a misturar a religião, elas são exatamente iguais à teoria da prosperidade que certas igrejas hoje falam. Vocês devem conhecer a igreja número 1 que fala isso, né? E é antibíblico. Teoria da prosperidade não é bíblico. Para quem quer saber, não é. Inclusive, as pessoas pegam textos muito isolados. Um bom exemplo é aquele que tem será dado e aquele que não tem será tirado. Quando a pessoa fala isso, nossa, mas Deus... ou o que eu estava vendo um vídeo lá de uma mulher também falando. Então, temos que renovar as nossas mentes para receber bênçãos, não sei o que lá. A pessoa tira totalmente o contexto, ela tira totalmente o contexto inteirinho do versículo para poder utilizar isso. É a mesma coisa se a pessoa pegar a história de Salomão. Que simplesmente Salomão pediu sabedoria, e ele foi o rei, teoricamente, que teve mais dinheiro até hoje, seria a pessoa mais rica. Porém, o fim da vida de Salomão ninguém fala, né? Que ele se corrompeu, ele teve relação com mulheres que Deus proibia, ele adorou deuses. Salomão acabou o fim da vida, infelizmente, desviado de Deus. Porém, em honra a Davi, Deus ainda não puniu ele na sua vida. Foi só as descendências de Salomão. Para você ver que até Davi deu uma escorregada, né? 2 vezes aí Davi deu uma escorregadinha de leve, né? Digamos assim. Só que Davi no fim da vida realmente não abandonou Deus. Salomão abandonou. Mas Davi
Quem leu a história de Davi sabe que Davi penou a vida toda pela besteira que ele fez. Os filhos queriam matar ele. Nossa, Davi se lascou bonito. Davi, então, as pessoas gostam muito de falar de prosperidade da Bíblia. No Antigo Testamento tem alguma parte. A partir do Novo Testamento, eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Que não é bem assim. Mas, vamos lá. Como eu falei, putz, eu falo muito, cara. Meu Deus do céu, eu falo demais. Eu não sei como eu consigo falar tanto. Eu me estranho. Vamos falar da física quântica. Tá bom, que eu tava falando que a física quântica é muito teórica e tal, e meio que ele estuda o comportamento das partículas e em relação ao universo, né? Que todas nós somos de átomos, partículas, elétrons, blá blá blá. Resumindo, a primeira teoria para você entender a física quântica é a dualidade das partículas. Como exemplo, a luz. A luz, quando viaja no universo, ela pode viajar em forma de ondas, mas também de pequenos pacotinhos, como se fossem pequenas partículas. Então, é meio que a teoria, como se fosse, parece que duas coisas não podem ser a mesma coisa. Uma coisa não pode ser duas, mas, né, contrariando a própria física, mas isso já foi provado que a luz ela consegue ser tanto uma onda como pequenas partículas. É um dos principais alicerces da física quântica. O segundo ponto, calma aí, gente. Eu vou ter que fazer um corte, não sei, calma aí. Eu não vou colar, calma aí. O segundo ponto, tá vendo? A pessoa não se prepara, mas eu vou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou catar um monte de livro para ficar lendo sobre isso. Eu tenho a lei da atração aqui, eu vou usar a lei da atração também. Calma aí, cara. O segundo... Dualidade da partícula. A teoria de Schrödinger. Entrelaçamento. A incerteza de Heisenberg. Ô, desgraça. Eu acho que é de Schrödinger. Ai, gente. Eu vou ter que colar, desculpa. Eu tive que ser desonesto, então eu colei. Aliás, eu colei, né? Eu não tô aqui, né? Eu devia ter... Ai, mania, né? Porque realmente eu confio muito na minha memória, que realmente ela não me dá muito trabalho, mas vamos lá. Ô, desgraça. Calma aí, a dualidade da matéria e da onda. O princípio da incerteza de Schrödinger. Não. O princípio o entrelaçamento, a incerteza e a medição. Tá. Mas é baseado na teoria de Schrödinger, né? O segundo ponto, que é meio que fala que quem já viu aquela série Big Bang Theory deve ver que o Sheldon usava muito essa analogia, né? Que você coloca um gato com veneno numa caixa fechada. Eu não tenho como saber se o gato vai estar vivo ou vai estar morto até eu abrir a caixa. E isso quer dizer, isso tem a ver exatamente com a posição que um elétron ocupa na sua órbita em relação ao átomo. Eu nunca vou ter certeza, por mais que eu saiba que ele fica orbitando, eu nunca vou ter certeza absoluta aonde que o elétron se posiciona. Somente na hora que eu olhar eu vou ter essa certeza. Então eu não tenho como saber. Eu sei que ele está lá, orbitando em relação ao átomo. Mas eu não tenho como saber a posição. Por mais que é como se fosse uma nuvem enorme em volta da Terra e os astros ficassem girando em volta dela. Eu sei que todos eles estão girando em uma constante. Eu não tenho como saber exatamente aonde um vai estar, o outro vai estar, por mais que determinado horário, às 12 horas vai estar a 25 graus do hemisfério sul. Não tem como eu saber, não é assim que funciona a física quântica. Eu não tenho essa de, por exemplo, saber como a Lua, né? A tal hora a Lua vai estar exatamente... Eu já sei que a Lua vai estar lá meio-dia, ela vai estar na parte mais alta do Sol, dependendo do lugar do mundo pode mudar tudo, mas eu sei. O elétron não tem esse comportamento, eu nunca vou saber até eu analisar ele, certo? O terceiro ponto é o entrelaçamento dos elétrons, que funciona mais ou menos assim. Eu sei que os elétrons e os átomos podem se entrelaçar. Quando eles se entrelaçam,
eu tenho certeza absoluta que o comportamento de um elétron sempre vai estar para cima e o outro que está entrelaçado sempre vai estar para baixo. Isso é por via de regra, que nem o exemplo que eu tava vendo. Calma aí. Ai, gente, tá vendo? Não é tão fácil assim, tá? Me dá um desconto. Será que eu tô misturando as coisas? Calma aí, gente. De novo. Eu ia confundindo, mas é assim, é como se eu tivesse, para não ter erro, né? É a analogia que eu vi que eu achei que vai funcionar muito bem. Eu tenho uma luva amarela e uma luva vermelha. Eu coloco a amarela numa caixa, a vermelha numa outra. Eu não sei onde tá qual que tá onde. Eu pego a primeira caixa e sai uma luva amarela. Eu não preciso ser um gênio para saber que a outra, a probabilidade não tem como dar errado e vai ser uma vermelha. É mais ou menos assim que funciona esse princípio. Sempre quando um spin em relação ao átomo ele está entrelaçado a outro, um sempre vai estar positivo, o outro para cima, o outro sempre vai estar para baixo. Sempre. Então esse é um dos princípios. O quarto é a incerteza de Heisenberg, que fala que quanto mais preciso for o procedimento para mensurar alguma matéria, mais impreciso vai ser o cálculo. Ou o inverso também. Quanto mais preciso o cálculo, mais impreciso vai ser o procedimento. Realmente é uma coisa que funciona mais ou menos assim. E por último, olha, que dá não estudar. Falei, eu não conheço muito o tema, eu li por alto. E por último, você vai ser o... Qual que é o nome do bagulho? A medição da energia. Que eu não tenho como precisar, hoje em dia, meios muito precisos de eu medir essa energia. Por mais que tenha equipamentos modernos, tudo que eu ajude na física normal, na física quântica, é muita teoria. Eu não tenho muito como precisar essa medição dessa energia. Então, ou seja, a física quântica ela é muito teórica. Ela não tem nada, digamos assim, certo. Se bem que a ciência trabalha com muita incerteza, né? Tanto que tem várias teorias que ao longo do tempo foram refutadas. Einstein, inclusive, teve uma... Einstein, Isaac Newton, Arquimedes. Aí, quem nunca ouviu falar, não sei, já ouviu falar de Linus Pauling também, que ele tinha uma certa teoria em relação à vitamina C, que depois foi desmascarada, mas ele ganhou 2 prêmios Nobel. Então, assim, a ciência, para muitas pessoas, é um Deus infalível. Mas a ciência erra sim, e não é 100% confiável não. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora. Eu simplesmente quero falar o que eu estou vendo digamos assim, que todo mundo está acreditando, né? Que nós somos um ser de energia e a gente depende da nossa vibração, a gente pode atrair certas coisas que têm a mesma vibração que a gente está vibrando. Eu não vou falar assim que eu não acredito 100% dessas coisas de energia, tudo, porque realmente eu acho que a gente sente quando o ambiente está pesado, eu acho que a gente sabe quando a gente vai quando uma pessoa entra num local, aquela pessoa que tem aquela energia, você já sente que aquela pessoa está, sabe, parece que ela tem alguma coisa errada. Ou mesma coisa, quando a pessoa é alegre, ela contagia todo mundo. Isso eu acredito. Mas eu posso ser sincero, eu não acredito muito nessa parte da física quântica. Porque realmente é uma coisa muito, sabe... se só acreditasse nisso, tudo beleza. Mas, por exemplo, que basta eu só querer, sem fazer esforço nenhum, que vai acontecer. Cara, isso, digamos que contraria toda a lei natural. Ou seja, sei lá, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu quero ser forte. Eu vou ficar sentado e eu vou escrever todo dia lá, que nem tem uma regrinha lá que as pessoas elas espalham muito, é 369, né? Eu escrevo 3 vezes os meus desejos de manhã, 6 vezes de tarde e 9 vezes de noite. Aí depois tudo vai acontecer. Então assim, é o primeiro ponto. Beleza, se isso funciona, eu sou uma pessoa obesa e não vou fazer isso. Aí isso meio que descarta todo esforço,
isso vai descartar um monte de outras coisas também, só porque eu acho que é verdade. Eu não preciso, então, que nem uma pessoa em xeque que eu comecei a ver o canal dela, que ela falou assim, pra você ver como que uma pessoa, quando ela sabe vender alguma coisa, ela é um perigo. Como existe hoje muitos coaches que ganham milhões em Elaine Orives, que falou que não sei o que eu criei. Mano, se você pegar e ler a história dela, ela começou a ganhar dinheiro com os cursos que ela vendia. Até então a vida dela não era, segundo ela, mas realmente, ela as pessoas falam que assim é materializar isso. Sabe qual é o pior? A pessoa, eu tô acompanhando o canal de uma pessoa agora. A pessoa fala que ganhou tantos mil, em 2 meses comprou um carro, uma BMW. Mas sabe qual que é o pior? A pessoa não fala o que aconteceu, como que ela ganhou dinheiro. Aí, eu vou ser sincero, eu comecei a ver um padrão em muitos canais que fala de... Sabe qual é o problema? Eu sou uma pessoa que eu pego o padrão muito fácil. Eu observo a pessoa e eu aprendi muito durante a minha vida a ler a pessoa por causa de tanto ser enganado. Eu era muito tímido. E falam dessa lei da atração também, eu ser radiante, eu ser radioativo, eu ser não sei o que lá, eu ser magnético. Gente, tudo isso você consegue mudando a sua postura. Tudo isso você pode querer interpretar cientificamente, mas é mesmo que você vê um animal. O animal pode ser um elefante. Se o elefante está mancando, o leão já vai pensar, olha, é grande e tal, mas está mancando. Aí tem quem já falou do ratel, texugo do mel? É um bichinho pequeno de até 20 quilos. Muitas vezes o leão até tenta, o leão pode, mas o bicho é tão reativo, é tão chato, que o leão deixa pra lá. E o bicho tem uma pele tão dura, tão resistente, mas quando o leão quer, ele mata. Mas o leão não quer, ele quer é a mesma coisa. É raro ver leão matar crocodilo. Existem relatos, mas o leão não é uma presa muito reativa, muito poderosa, entendeu? Por isso que quando um animal selvagem começa a caçar a pessoa, ele não quer outra coisa. A nossa pele é macia, a gente tem a pele fina, a gente não tem muita força para... Vou comparar uma coisa bem rápida. Um ser humano de 80 quilos, um animal selvagem, um felino de uns 30 quilos já dá conta de uma pessoa. Um pitbull já dá de vez em quando. O pitbull não tem garra, o pitbull não tem instinto assassino, embora o pitbull pareça, ele não sabe onde pegar. Ele é meio que, ele vai pegar o primeiro lugar que ele vê e vai segurar. O felino, o animal selvagem, já tem estratégia de abate. Ele vai pegar na garganta, algum lugar mais sensível. Os felinos, principalmente, é a cabeça ou a garganta. Pegou na garganta, meu amigo, pega tem a veia jugular e a artéria, a carótida. Pegou a Deus, cara, 5 litros de sangue aí em 2, 3 minutos já tá morto. Vai jorrar sangue que nem você nunca viu na vida, porque o sangue venoso ele é jateado, né? Então o que eu quero dizer? É lógico que uma pessoa que só reclama, como eu tento explicar nos meus vídeos, como eu gosto muito, porque isso eu gosto, de ação, mas sem esforço. Pegue e lê a história das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, vê se tiver alguma, elas ficar sentadas assim. Não, vou dar o exemplo de Bill Gates, sei lá. Poxa, eu vou criar uma marca de computador. Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar nada, eu só vou ficar aqui sentadão e eu vou criar uma marca de computador. Pelo que dizem as línguas, a própria história de Bill Gates, ele ficava dias e noites lendo, dias e noites tentando aperfeiçoar. Para quem não sabe, né, o Bill Gates é dono da Microsoft, né? Só que o computador pessoal do Bill Gates mesmo, o Bill Gates não deu muito certo. Aí ele começou a partir para programação. Quem teve muito mais êxito em computador foi o Steve Jobs. Imagina o Steve Jobs também. Eu vou ficar aqui sentado, eu aprendi a lei da atração, eu vou vibrar tanto que eu vou ter uma ideia de uma marca. Então assim, você tem que ler todos os lados, digamos assim, que nem um advogado. Você tem que ter, às vezes a pessoa tem a cara, o jeito de um assassino, de um bandido, e outra pessoa é toda bem vestida, arrumada, e não tem. Mas você vai ter que ver os dois lados, você vai ter que ver que nem sempre é o que parece. Então assim, eu fiquei meio que abismado por causa que é simples as pessoas. E qual que é o padrão que eu reparei? Gente, eu posso estar sendo um cara bem, mas qual que é a coisa que mais dá dinheiro na internet hoje em dia? Pensem aí. Pra mulher, pra homem não dá tanto. Qual que é a coisa que a pessoa fica milionária? Vocês sabem o que é? Por que eu tô falando isso?
eu vi um padrão e a maioria das meninas era mulher bonita, que ganhou dinheiro de uma hora para outra. E detalhe, nenhuma das mulheres que eu vi o canal, seja canal com mais de 100 mil, 400 mil, nenhuma, veja bem, nenhuma fala o método exato de como começar a ganhar dinheiro. Simplesmente de um mês para o outro o dinheiro apareceu. Que para meio entendedor, meia palavra basta. Como eu falei, eu não vou falar o que vocês imaginam, mas vocês conseguem imaginar que infelizmente é uma epidemia do que está acontecendo. Mulher tem esse poder sim, homem não consegue ganhar dinheiro assim, é muito difícil. O público de homem é bem diferente, a maioria é gay. A mulher geralmente não tem tanta atração por isso, mas, como eu falei, eu posso morder minha língua aqui, mas eu reparo o padrão. E como eu questionei uma pessoa, ela foi super estúpida com o meu questionamento, porque ela não falou, eu já vejo que tem alguma coisa errada. De um mês para o outro, comprar um carro de 200 mil, só porque pensou? Não, então gente, desculpa, eu sei que meu vídeo não vai ter tanto alcance, eu quero que vocês relatem, você ficar pensando assim, eu não tenho emprego, eu acredito na positividade da mente, isso eu acredito, isso é bíblico, a positividade da mente, porém, todavia, no entanto, entretanto, se a pessoa acredita em Deus, essa teoria ela cai por terra. Da mesma forma que às vezes a gente ganha e às vezes Deus ouve para o nosso mal, para a gente ter uma lição de que aquilo que a gente queria não era o que a gente precisava. Para quem acredita em Deus, Deus vai dar o que a gente precisa, Deus não vai dar o que a gente quer. Se acontecer de Deus dar o que a gente quer, muitas vezes a gente pode se dar muito mal. A história de Salomão é exatamente isso. Ele não queria fortuna, não queria riqueza, mas se a pessoa ela tem uma mente um pouco mais aberta, ela vai entender que meio que Deus mostrou Salomão como exemplo para as outras pessoas, mas as pessoas só pensam no dinheiro. Porque o dinheiro fez Salomão, o dinheiro fez Davi, a fortuna, o orgulho de Davi, porque o primeiro pecado de Davi, para quem não lembra, né, foi, ele viu a Betseba lá, ele estava lá, a própria Bíblia fala que um rei ele tem que ficar sentado, ele tem que reger a nação dele, ele tem que conversar sobre um lugar onde, isso é em Provérbio, em Eclesiastes, tá, que onde o rei está sentado, bebendo tudo, assim, o país ele corre perigo, mas onde o príncipe, desde cedo, senta para discutir as questões do governo, onde o governo vai ter êxito. E Davi começou a fazer exatamente o contrário, começou a ser, né, Davi no começo era um guerreiro, era um cara que, porque a Bíblia mostra muito isso. Muitas pessoas interpretam a Bíblia muito errado, mas o ser humano precisa ser ativo. Quando o ser humano fica ocioso, ele faz besteira. Davi já tinha lutado, já tinha sido homem aos olhos de Deus, aquele cara corajoso. Davi começou a ficar relaxado, Davi começou a ficar, preguiçoso. Já não era aquele Davi guerreiro. Agora que ele era rei, tava lá de boa lá, nossa, Betseba, não sei o que lá. Sabia que ela era a mulher de Urias, mas mesmo assim chamou ela. Teve lá relação com ela, mandou Urias pra frente no campo de batalha, na linha de frente, ele sabia o que isso significava. Bom, só aí Davi já ele fez um combo de pecado bem interessante. Ele cobiçou, adulterou, matou. Só nessa brincadeira. Davi muito orgulhoso, tudo. Você acha que alguém ia ter coragem de falar com Davi? Deus mandou lá o profeta Natan. E o que Natan falou? Então, Davi, eu vou te falar uma coisa. Tinha um homem que servia o seu senhor, e esse homem tinha muitas ovelhas, mas ele tinha uma ovelha que ele gostava com um filho. Chegou uns convidados, esse homem de todas as ovelhas pegou aquele funcionário que tinha como essa ovelha como um filho. Quem você acha que é esse homem quem você acha que é esse homem que é semelhante a quem? Esse homem que pegou a ovelha, o que você acha que vai acontecer com ele? Certamente ele deve morrer. Então, esse homem é você, Davi. Então você não vai morrer, mas você vai ser castigado. Então a primeira coisa que aconteceu foi o filho que ele esperava, ele chorou, ele gemeu, mas aí Davi tem, eu acho que é o Salmo 31, eu acho, né? Eu pequei contra ti, Senhor, fiz o que não era agradável aos seus olhos, pequei contra ti somente. Então faz em mim um espírito, renova em mim um espírito novo e obediente. Então Davi se arrepende, Deus perdoa. Mas Davi voltou a ter uns tropeços e de novo de orgulho, que Deus não Davi orgulhoso também
Deus falou para ele não contar o número de soldados, porque Davi pegou e mandou contar. Aí orgulhoso, ele queria saber como é que estavam as coisas lá. Lasqueira, tomou de novo. Os próprios filhos de Davi deram trabalho. Eu não vou falar aqui a história toda, mas cara, a história de Davi é muito interessante para as pessoas verem que tudo é dinheiro, tudo é grana, tudo é poder. Ai, gente, eu me empolgo muito, eu desanimo, porque eu falo muito e ninguém vê. Quem que vai ver um cara falando meia hora? Eles querem ver só sobre prosperidade, dinheiro, grana. Tá, então, gente, eu vou resumir aqui, ó, pra vocês entender que eu vou entrar agora, eu vou começar a puxar muito. Eu quero mesmo fazer de aperfeiçoamento pessoal, eu posso usar bases bíblicas muito fundamentadas, mas a física quântica, do jeito que ela está sendo aplicada, ela é muito perigosa, porque você pode ser uma pessoa de fé. A fé pode estar ligada à física quântica, não sei, mas realmente você pode ser uma pessoa que tem fé e não tem religião. Jesus usa muito isso na Bíblia. Eu não lembro exatamente o versículo, mas fala que teve, né, um filho que prometeu para o pai dele que ele nunca ia morar debaixo de um teto, ele sempre ia morar em cabana. E o próprio Deus, essa pessoa não era judeu, não era nenhuma pessoa, a promessa que ele fez para o pai dele. O próprio Deus comenta com o povo de Israel, eu não sei porque profeta Deus fala isso, da fé desse cara. E o mais conhecido é o centurião, que quando ele fala para Jesus que tem um funcionário que está doente e tudo, ele fala que Jesus ia lá, não, você não é digno. Assim como você, eu também tenho homens sujeitos a mim. Então, eu mando um homem falar com ele, mando outro, e você fala com um, que outro fala para outro, e a partir da sua ordem, meu funcionário será curado. Jesus depois fala, nem em Israel eu vi fé como essa. Então, Jesus ainda comenta uma coisa, serão chamados para sentar, virão do norte e do oeste, publicanos, gentis, e se assentarão com Isaac, Jacó e José. Enquanto que aqueles que são do reino serão jogados para fora, onde haverá dor, onde haverá ranger de dentes e não sei, esqueci de 100%, isso é em Mateus que fala, né? Jesus fala explicitamente do poder, do tamanho da fé que muitas pessoas estão na igreja e nem sabem por que estão. Então, assim, e da mesma forma que eu acredito sim que se você basear a física quântica na fé, é uma coisa interessante, porém, o que as pessoas, elas já quebram todo o argumento bíblico quando as pessoas só querem, eu faço, eu sou. Cara, se Deus não quiser, você não faz nada. Se Deus não quiser, amanhã você está morto. Creia nessa física quântica do jeito que você quiser. Se Deus quiser, você cai morto hoje. Você entendeu a Nossa Senhora? Que absurdo que é. Eu quero... E é tudo vaidade. Eu tava vendo os comentários dessa pessoa que eu tô falando, porque eu fiquei assim, ela usou muito uma coisa do versículo da Bíblia que é isolado. Eu quero vou materializar a minha cirurgia plástica. Eu vou... Sabe, a pessoa, vaidade, Deus odeia vaidade. Pode falar em o que quiser. A beleza da mulher, ela tá na simplicidade, no cabelo, maquiagem. Você sabe, antigamente, quem se maquiava? Só as prostitutas. Leiam a Bíblia e vocês vão ver. A maquiagem, aquela maquiagem carregada, mira, aquelas coisas, era só as prostitutas. Provérbios fala demais da mulher, de como é perigosa essa mulher. E como é difícil escapar das garras dela. Essa mulher que maqueia, mulher muito vaidosa. Desculpa, vaidade, tanto muito o homem quanto a mulher. Não é de Deus. Aí outra coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, só eu quero pra mim. Eu quero pra mim. Aí para dar uma disfarçada, a pessoa fala assim, começa a ser grata, gratidão. Realmente, reclamar... Ai, gente. Calma aí. Ai, gente, eu ia apagar, mas que seja, eu vou deixar o vídeo grande, ninguém vai ver mesmo. Ninguém tem coragem de ver, esse que é o problema. Eu falo muito, eu não sei de onde que eu consigo tirar tanta coisa. Mas que seja, gente. Então, o que eu quero dizer, eu quero fazer vídeo assim, mas, gente, cuidado com a física quântica. Tem umas coisas que eu achei interessante, mas misturar a Bíblia, que é uma coisa tão sagrada, para proveito próprio. E pode sim, lógico que você pode ficar rico porque você quer.
E aí, se Deus requerer a sua alma hoje, onde você acha que você vai? As pessoas, elas estão ligando, a física quântica, ela está ligando uma pessoa bem-sucedida a uma pessoa de Deus. Aí, meus irmãos, eu só vou dar um adendo muito bonitinho. Quando Jesus começa a escolher os 12 apóstolos. Ele começa a definir a missão dos 12. E eu vou ter que citar aqui, porque realmente parece que as pessoas, né, elas não esquecem, né? Então, vocês, né, não vão em direção aos gentios, nem aos publicanos, mas vão às ovelhas perdidas por causa de Israel. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão curar leprosos, expelir demônios, ressuscitar mortos, espalhar que as boas-vindas já estão vindo, que as boas-vindas estão vindo, e o trabalhador é digno do seu alimento? Eu acho que é isso. E aí, quando vocês forem, não levarão alforge, não levarão ouro, prata nem bronze nos seus cintos, não levarão alforges, não levarão 2 túnicas, não levarão sandálias e vão pregar na cidade. E sempre que entrarem na cidade, verão se a cidade é digna ou não de vocês. Irão, de onde aceitarem, vocês pegarão e ficarão e saudarão. E a paz de Deus é convosco. Se a pessoa não retribuir, então você retira a paz de Deus. E todas as cidades que não aceitarem, você pega e sai da cidade e sacode as areias do pé. E eu digo que haverá mais rigor em Sodoma e Gomorra nessas cidades. E quando ainda Deus começa a falar que as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas os filhos do homem não têm onde repousar a cabeça. Quando as pessoas falam que quer seguir Deus, e Deus fala que pelo meu nome serão perseguidos e serão levados ao tribunal para dar testemunho aos gentis. Também Deus fala isso. E aquele que ama mais seu pai, ou seu filho, ou seus sogros mais do que mim, não é digno de mim. E aquele que ama a sua vida, a perderá. E aquele que perde sua vida por meu nome, a ganhará. Resumindo, como que morreu todos os apóstolos, como que foi a vida a partir do Novo Testamento, aí você vai começar a ver a diferença. Aí você vai começar a entender um pouquinho do perigo da física quântica. Todo mundo só pensa em prosperidade, todo mundo pensa em bem material. Ninguém pensa em melhorar o que eu sou, mesmo que você não seja um cristão. Melhorar a minha relação com as outras pessoas, melhorar o relacionamento da minha alma. Cara, a física quântica não pode transformar você. É que nem tem os 10 mandamentos, tem religião que quer ser salva pelas leis. Você pode guardar os 10 mandamentos e gente que acha que é impossível. Não é impossível. Mas você não é convertido, você não é salvo pela graça, que é a graça que transforma o seu coração. É impossível para o homem ser salvo. Por mais que ele queira ser salvo pela graça, por mais que ele queira ser como a Igreja Católica defende a salvação pelas obras, é impossível. Você pode fazer caridade, você pode fazer o que você quiser. Se você não tem amor, se você nunca conheceu Deus de verdade, você não vai ser salvo. Você pode ter a melhor vida do mundo segundo a física quântica, você pode realmente, atrair as coisas. Mas eu digo, se você não conhecer Deus, e se Deus quiser amanhã você não acorda. Então como que eu sou Deus criador? Sabe, a física quântica, ela meio que, ela interpola isso. Ela meio que quer dizer uma coisa, mas na verdade é uma coisa demoníaca, é uma coisa assustadora que eu estou vendo. E as pessoas, eu vou cocriar a minha realidade. Não, gente, Deus infelizmente... ou você tem um Senhor, ou você serve Deus ou as riquezas. E a Bíblia fala, fala como é difícil uma pessoa rica ir para o céu. Fala do coisa do camelo, né? Que é mais difícil mais fácil o camelo passar por uma agulha que era aquelas cidades onde tinha o camelo não abaixa, né? Ele não pode andar abaixado, então eles não conseguiam passar, né? Do que um rico ir para o céu. Aí fala do jovem rico que guardava todos os mandamentos, mas o dinheiro para ele... E todo rico tem apego a dinheiro. Pergunta para qualquer rico hoje, vende metade do que você tem agora e dá para os pobres. E a pessoa da prosperidade, eu dou em abundância, aquilo que está sobrando eu estou dando. Já cai por terra também da viúva rica e dos fariseus que depositaram milhões lá e a viúva rica tinha só 2 dracmas. Já cai por terra também, se você dá o que você sobra, e para mostrar que você é próspero, você já está totalmente fora daquilo que Deus fala que você tem que dar o que você tem de melhor. O rico,
Ele quer dar o resto. O pobre, geralmente, ele dá tudo que ele tem. Por isso que é mais fácil um pobre, uma prostituta, um assassino, ele ser convertido de verdade do que um rico. O rico, ele sempre vai ficar no meio termo, ele sempre vai ser morno. Quando toca na riqueza dele, o rico já começa a pensar muito. Inclusive na Bíblia tem reis que caíram, que perderam tudo para depois tal. Mas, gente, é isso aí. É o meu jeito de mostrar um pouco que eu ouvi de física quântica, o perigo que ela traz. Vai ter muita crítica? Vai, mas eu posso falar. Eu estou me baseando na Bíblia. E a minha vida mostrou isso. Eu já tive um pouco de dinheiro, eu tenho parentes com dinheiro e eu falo. O dinheiro afasta a gente de Deus. A única coisa que eu vou perguntar para vocês. Quem consegue ter 30 minutos para Deus por dia hoje? Você pode ir na igreja todos os dias. Isso não vai te salvar. Como que é o seu relacionamento com Deus hoje? Você tem 30 minutos para Deus, para ler a Bíblia? Quantos aí ficam meia horinha? Hoje a pessoa, tudo virou uma festa. Ah, eu vou ter um devocional. A pessoa fica lá meia hora lá em um versículo da Bíblia para mostrar para os outros. Mas será que ela faz? Será que ela lembrou? Ela memorizou aquele versículo? Ela lembra daquilo que ela leu? Ou ela só fez para mostrar para os outros que ela fez? E aí vai cair lá também lá no Sermão do Monte. Guardei-vos de fazer as suas obras perto dos homens. Ou a mesma coisa, quando fizerem alguma coisa, não toque trombeta como os gentios e os fariseus fazem para serem reconhecidos pelos homens. Eles já ganharam a recompensa. Quando fizer, faça em oculto. Tudo isso a pessoa não entende. Quando aquelas ações que a pessoa ajuda os outros na internet, paga compra no coisa, tá filmando. Cara, a pessoa pode falar que isso é uma boa ação para imitar a atitude. Quando a pessoa faz para Cristo, só Deus sabe. Quando ela faz em oculto, só Deus está sabendo. E pode ter certeza que muitas vezes ninguém vai ver. Muitas vezes você vai ficar triste porque você ajudou e aquela pessoa nem agradeceu você. Quando você faz para todo mundo ver, você quer ser vangloriado pelos homens. Você não quer ser por Deus. Por isso que tem aí um grande conflito. Que a maioria das pessoas cristãs, por mais que elas queiram, elas vão... Você não fala que eu tenho que ser miserável. Mas o dinheiro e Deus tem um abismo muito grande. É muito difícil uma pessoa ser cristã, embora Eclesiastes fale que é dom de Deus, né, o homem poder gozar o homem que tem dinheiro, tudo, e que não é nada melhor do que poder gozar do que ele come, da comida e da bebida e de todo o enfado que ele teve debaixo do sol, que é a porção dele, se Deus permitir, é claro. Porque também falar que se Deus permite, às vezes Deus não permite, a pior coisa é quando um estranho que desfruta do que a pessoa construiu. Ou quando a pessoa construiu tudo uma vida toda e sabe lá se uma pessoa vai gastar o dinheiro ou não, ou que ela não se afadigou, ela não tem destreza, ela não tem a mesma sabedoria que você e vai torrar todo o teu dinheiro. Então, gente, toma cuidado. Toma muito cuidado, porque essa física quântica ela é perigosa do jeito que tá. É um câncer, é um nojo. Eu comecei a ver esses canais. E no começo eu falei, cara, eu vou fazer assim, eu vou começar a falar de física quântica desse jeito. Eu me senti mal, eu me senti triste, eu senti uma tristeza no coração, porque eu sabia que eu ia ter um sucesso enorme. Mas exatamente, eu vou até falar assim da física quântica, eu vou até falar da lei da atração, mas o perigo que elas têm. Mas eu vou continuar falando de autoconhecimento, que é uma coisa que me ajudou. Mas eu vejo que se você quer alguma coisa e se afasta da Bíblia, ou tenta distorcer a Bíblia só por causa de dinheiro, como muitas pessoas fazem, gente... Você não vai para lugar nenhum. Sucesso, fama é passageiro. Quando a pessoa começa a brilhar, a estrelar, a dar uma de estrelinha, querer vai... Por que ela quer isso? Aí ela fala de Deus, um vídeo de meia hora, 2 ou 3 frases da Bíblia. Onde está seu coração agora? Onde está o tempo que você está gastando vendo vídeo da internet? O tempo que você tem com Deus? Quantas vezes você ora por dia? Você ora 1 minutinho por dia, acha que é bom? Você ora ajoelhado para demonstrar respeito e reverência a Deus? Pensa nisso, em vez de ficar atrás de riqueza. Não é errado ter dinheiro. O problema, gente, é que a partir do momento que você tem mais do que você precisa, Deus diminui. Tem um pastor, pastor Bulhões, é um pastor adventista, mas ele fala uma coisa muito bonitinha, que é assim, quando entra a gente ora por horas, por dias, por meses, quando entra a providência, cessa a fé.
Quando eu começo a ter muito, não é compatível com eu ter muito de entrega. Porque quando a carne está fraca, o espírito está forte. Quando eu tenho tudo que eu quero. Por isso que é uma coisa muito perigosa. Se eu tenho um filho e dou tudo que ele quer, o que vai acontecer? Se essa lei da atração é uma coisa divina, então Deus não é Deus. Se Deus dá tudo que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, Ele não é Deus. Se Deus dá tudo que eu quero, Deus está criando um filho mimado. E o filho mimado, é impossível um filho mimado herdar o céu. Pensa nisso, se você acredita nessa lei da atração, desculpa. Leia a Bíblia, ore. Em vez de você ficar cocriando, ajoelhe e ore. Deus, é da sua vontade? Acredite, eu tive um negócio e eu tenho certeza que não foi porque eu cocriei. Eu me matei de esforçar e eu perguntei, e eu sei que Deus deu para mim o negócio, da mesma forma que eu perdi o negócio. Quando é de Deus, tem a ver com coração. O diabo pode dar e o diabo pode tirar. Pensa exatamente nisso. O diabo dá e tira. O diabo pode fazer milagres e maravilhas. Expulsamos demônios em seu nome. Fizemos milagres e maravilhas. Apartai-vos de mim que não vos conheço, pois praticais iniquidade. E naquele tempo ele separará bode de ovelhas. Você pode, isso vai acontecer muito no mundo daqui para frente. Tem pessoas que vão fazer coisas inimagináveis. A besta que teve o sopro de vida vai fazer milagres e maravilhas e todo mundo vai adorar ela. Essas pessoas que estão falando de prosperidade hoje, as pessoas que estão falando de cocriação, por que elas não falam então de Apocalipse um pouquinho só? Gente, quanto mais você tem o pé aqui na terra, mais mostra que você nunca foi convertido. O Espírito Santo de Deus não é aquele que vai fazer você blá 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 blá. Como também tem pessoas que querem, a única coisa que importa é falar em língua ou falar enrolado. O Espírito Santo de Deus, ele está preocupado com a sua salvação e com a vida lá em cima. Se você fala que tem Espírito Santo de Deus e está com o pé aqui na terra, se você tem, ele vai te entristecer. Você vai ficar triste por pensar assim. Se você não tem, você vai ser ambicioso, você vai querer ser... Toma cuidado. Teoria da prosperidade, essa coisa toda de vibração, toma cuidado. Pode ser que funcione, mas o diabo tem poder também. E Deus está preocupado com a nossa salvação. Leais são a ferida daquele que ama, mas o beijo daquele de quem te engana, duvida, são enganosos. Às vezes Deus prefere que você perca uma perna do que você perca a sua alma. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora. Se teu olho te faz pecar, arranca ela e joga fora. Melhor que um membro seu vá para o inferno que todo o corpo. Bingo! Tá entendendo? Se seu olho tá tão ganancioso que você quer tudo, você já não é cristão. Você está ganancioso por essa vida. Se você acha que isso é de Deus, então você tem que ler o Novo Testamento. Se você acha que você é cristão, você tem que ver a vida que os apóstolos tinham. Se você acha que você é cristão, por fim, eu vou falar de João. E Jesus falando sobre né, os fariseus, né, quando o que viste, Mateus, esqueci agora no número do capítulo, o que viste ao vento? É um caniço ao vento ou é um homem vestido de roupas finas? Mas um homem de roupas finas estaria nos palácios, no jardim dos palácios e não sentado. Aqui compararei essa geração. Então, dos filhos de mulher, nenhum se comparava ao João. Mas João, entre todos, o menor no reino dos céus ainda maior que João. E que compararei eu a essa geração? A crianças sentadas que esperam para os seus amigos. Mandei aquele que não comia, que não vestia e falavam que era demônio. Mas veio aquele que comia e se assentava com os publicanos, os pecadores, falavam que aquele era glutão. Então Jesus está meio que dizendo assim, né? Que, olha, eu perdi a linha de raciocínio, mas para ver que João não. É João mesmo, desculpa, é João. Que ele vestia veste de couro, de camelo, de couro, e comia gafanhoto e mel. Os apóstolos todos abandonaram tudo por causa de Jesus. Tudo quando teve a morte de Jesus, quando começaram a distribuir tudo entre todos abriram mão de tudo por causa de Jesus. Então você acha mesmo que é de Deus eu ter tudo pra mim, eu co-criar tudo pra mim e tudo ser como eu quero, do jeito que eu quero?
Será mesmo que isso tem a ver com a Bíblia? Será mesmo que fé e física quântica é a mesma coisa? Eu quero que vocês pensem nisso. Porque é possível sim você ter uma vida perfeita. É possível sim você ser rico, milionário. Mas o quão perigoso é você estar distante de quanto mais você tem. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou estar distante de Deus. Isso é fato. Pode falar o que vocês quiserem, pode ficar falando que a Bíblia não fala dessa prosperidade. Usar texto isolado da Bíblia é muito perigoso, porque essas pessoas usam para corroborar com aquilo que elas estão falando. É isso, gente. Vamos ver o que acontece e beleza.